Mas naquele dia, na noite de Páscoa, Jesus ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: façam isso em memória de mim. Quando ele diz façam isso em memória, e ele estava pedindo, para que os discípulos repetissem aquele ato que ele estava fazendo, aquele ato que é a Santa Ceia, é celebrado até hoje, para que a gente lembre tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Porque naquele dia, irmãos, a gente lembra que a Páscoa dos judeus era celebrada sim com pães asmos, ervas amargosas, mas principalmente com o cordeiro, porque era trazido o cordeiro era imolado e o sangue era colocado nos umbrais, das portas, para simbolizar o que aconteceu ali no Egito. Mas quando Jesus está celebrando a Páscoa, porque a Páscoa era uma figura do que ia acontecer com ele, a Páscoa apontava para Jesus, e Jesus está celebrando a Páscoa, e agora na Páscoa de Jesus tem o vinho, tem o pão e tem cordeiro. Amém? Mas só que o cordeiro é ele. É por isso que ele olha para o pão e ele diz: olha, eu sou o cordeiro. Simbolicamente, isto é o meu corpo. Ele pega o pão e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Porque esse pão, ele representa o cordeiro que é imolado, para que com o seu sangue seja salvo, as pessoas sejam remidas dos seus pecados, para a honra e glória e louvor do Senhor. Jesus estava dizendo: olha, aquilo que foi profetizado lá se cumpre em mim, porque o cordeiro da Páscoa de fato sou eu. E ele pega o pão e diz: olha, este é o meu corpo, façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A Bíblia diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pega também o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nessa noite, esse é o nosso momento de Páscoa. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós celebramos a Páscoa, porque Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Não é um dia específico, porque é Ele quem nos redimiu, é Ele quem sofreu em nosso lugar, e Ele pediu que nós celebrássemos. Por quê? Porque a igreja celebra, para que a gente nunca esqueça aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque esse pão, essa mesa, esse suco de uva, nessa noite, eles representam o amor de Jesus por cada um de nós. Eles representam. Eu assisti de Chose, depois assisti de novo, estava reassistindo agora, e o momento da Santa Ceia, e eu fiquei pensando assim, e às vezes a gente chega e fica olhando aquela cena, e como é maravilhoso ver Jesus repartindo pão. E às vezes a gente diz: como seria maravilhoso se Jesus estivesse aqui partindo o pão. Sim ou não, irmão? Para nós. Mas Ele não está repartindo o pão, mas Ele está aqui através dos elementos que representam o seu corpo, que
que representam aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque eu estava nessa indagação: o Senhor seria tão bom se o Senhor tivesse dado o seu turno. A gente fica imaginando Ele mesmo, a figura dele, mas Ele está aqui, representado através dos elementos que Ele disse: é o meu corpo, que é dado por nós. Façam isso em memória de mim. Esse é o meu sangue, sangue da nova aliança. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, nessa noite, nós vamos participar da Santa Ceia. E eu quero convidar